Minha contribuição para o livro do Emir é procurar situar as transformações ocorridas na economia mundial e seus efeitos, suas respostas no Brasil. E, lamentavelmente, nós temos que narrar um longo processo de perda de posição da economia brasileira no cenário internacional. Isso se inicia no final dos anos 70, começo dos 80, com a crise da dívida externa. E aí eu vou procurando mostrar quais foram as tentativas de se subtrair, de sair da encrenca que foi a dívida externa, todas elas mal sucedidas. Falo do período de inflação muito alta, dos planos de estabilização que não deram certo, como o plano cruzado, o plano verão, o plano Bresser, e depois a estabilização, a queda da inflação, o controle da inflação em 1994. Né? Mas isso teve um preço, e o preço foram as altíssimas taxas de juros e o câmbio valorizado, que empurraram a economia brasileira para um período de rápida desindustrialização. Só para vocês saberem, em 1980, a indústria indústria de transformação, pesava 27% no PIB brasileiro. Hoje ela pesa entre 9,5% e 10%. Ou seja, houve a industrialização, a desindustrialização precoce mais rápida observada no mundo. Porque muita gente fala, não, mas o peso da indústria caiu em muitos países, mas depende da razão pela qual cai. Né? Se, na verdade, isso cai pelas razões virtuosas, ou seja, a indústria ganha um protagonismo e uma produtividade tão elevada que ela começa a permitir o desenvolvimento de outros setores. Né? Com menos você produz mais. Então, isso é o menos com mais. No nosso caso, é menos com menos. Então, a indústria caiu, né, porque, na verdade, ela não teve a capacidade exatamente de executar um projeto ou um sistema de ganhos de produtividade, com o crescimento do investimento, do progresso tecnológico, acumulação de conhecimento, inovação, etc. Tudo que, por exemplo, está presente no desenvolvimento chinês. Né? A China fez um salto. A China tinha uma participação menor na produção industrial mundial, menor do que a do Brasil, e hoje em dia ela tinha 1,1, 1,2, o Brasil tinha 1,9. Hoje em dia a participação da indústria chinesa na produção mundial é majoritária. Eles têm mais ou menos uma participação de uns 15% na produção industrial global, né? Mais do que os Estados Unidos. Então, essa escalada chinesa se fez com uma percepção de que eu procuro mostrar também no artigo, de que a globalização ela não pode ser vista assim de uma forma maniqueísta, ou ela é boa ou ela é má. Depende de como as suas políticas nacionais, é isso que eu procuro mostrar no livro, como as políticas nacionais permitem que você se ajeite nesse processo, você use esse processo de uma maneira favorável à sua economia e à sua sociedade. A China completou agora, celebrou agora 70 anos da Revolução Comunista, né, e celebrou com grande júbilo, porque eles se autocongratularam pelo sucesso da empreitada de transformar a China num país moderno e industrializado e certamente aspirante à liderança mundial, tanto do ponto de vista, digamos, estritamente econômico, quanto do ponto de vista das suas relações internacionais, que eles têm um projeto de mudança nas regras do comércio e da finança internacional, que são muito interessantes. Vejam que eles nos convidaram para o Banco dos BRICS, né? Nós resolvemos participar, mas não usamos, porque nós estamos numa trajetória muito negativa, né? Que na verdade não está, os nossos dirigentes
infelizmente, não estão entendendo nada do que está ocorrendo no mundo. Eu diria que mesmo o resto eu tento mostrar no livro. A Europa, os Estados Unidos estão começando a apresentar movimentos de rejeição das políticas econômicas e sociais tradicionais. Veja o caso do New Deal verde, do novo Pacto Verde que eles querem levar a cabo na Europa e nos Estados Unidos. Isso está cheio de debate, não só nas redes sociais, mas também nos blogs e revistas, etc., que cuidam dessa questão. Então, nós estamos numa situação deplorável no Brasil, porque ainda ligado e apegado a uma visão da economia brasileira e da economia mundial muito atrasada. Nós estamos numa situação muito grave de atraso, de falta de perspectiva, né? E independentemente do nosso potencial, o nosso potencial continua ainda muito importante, muito convidativo para políticas adequadas, mas independente do nosso potencial, o que nós estamos assistindo é que as visões, as formas de você entender, tentar compreender como o mundo está funcionando, as formas são muito precárias, muito atrasadas. E é isso que eu procuro mostrar no livro, né? Lamentando inclusive que nós tivéssemos perdido a oportunidade que foi oferecida pelo governo Lula, né? De melhorar as condições de vida da população, de trazer boa parte das classes subalternas para uma situação mais confortável, com os programas desenvolvidos pelo presidente, entre outros vou citar a Luz para Todos, o programa das cisternas, o salário mínimo. Tudo isso, na verdade, ofereceu um momento de muita prosperidade, digamos. Não vou dizer que isso foi, na verdade, uma coisa que resolveu o problema da desigualdade e da pobreza, mas foi um avanço muito importante que, infelizmente, foi contido pelo impeachment, pelo golpe de 2016.